Olá, meus alunos do primeiro ano, sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual da Escola Cultura Viva. Celão com vocês aí, professor de Geografia, e venho aqui trazer alguns detalhes, alguns apontamentos a respeito do capítulo 2, inclusive até fazendo aqui uma retrospectiva ao que nós falamos ainda em sala. O tema é o capítulo 2, o título do capítulo aí no seu livro é Movimento da Terra, Orientação e Localização. Antes de você dar prosseguimento a essa aula, seria interessante que você agora desse uma pausa, né, nessa videoaula e buscasse o seu livro e abrisse aí justamente nesse capítulo para que você pudesse entender melhor, ok? Beleza. Acreditando que você já buscou o seu livro e que está aí acompanhando o capítulo 2, vamos falar e vamos recordar aqui a respeito dos movimentos da Terra. Bom, nós sabemos que a Terra possui dois movimentos. O movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Ok? Esse movimento de rotação, que é o primeiro que eu citei, ele vai levar em torno de 24 horas para poder dar uma volta completa. A Terra dá uma volta completa em torno de si mesma. E quando isso acontece, a gente chama de período, ok? Essa volta completa, que leva 24 horas, a gente chama de período. Não se esqueçam disso. E é nesse movimento aí de rotação que a gente vai ter os dias e a noite. Bom, como a gente falou aqui de eixo, eu não poderia deixar de citar uma informação importante, que algumas provas, né, agora que vocês estão já no ensino médio, que já não é uma matéria tão simplesinha como foi dado lá no sexto ano para vocês, esse movimento aí em torno do seu próprio eixo, a gente vai chamar, quando completar as 24 horas, de dia sideral, ok? Dia sideral. Também nós usamos o nome de dia solar, o período de rotação em relação ao Sol, ok? Eu poderia dizer também que a rotação, ela também terá uma responsabilidade pelos diferentes fusos horários. Afinal de contas, quando a gente, de uma determinada extremidade é dia, a outra é noite. Tá? Então, também eu posso falar que a rotação da Terra ela é responsável pela circulação da atmosfera. Eu posso dizer que ela é responsável pelo abaulamento da Terra no Equador e achatamento polar. Eu posso também dizer que ela é responsável pelas correntes marítimas e assim por diante. Ou seja, esse movimento de rotação ele inclui muito mais coisas do que a gente pode imaginar. A nível de curiosidade, eu até fiz algumas anotações e seria interessante que vocês pudessem estar verificando aí no livro de vocês e memorizando essas observações, até porque posteriormente vocês irão fazer algumas atividades que estarão, né, sendo cobradas esses dados que eu vou falar agora. Por exemplo, a velocidade de rotação da Terra é em torno de 29,79 km por minuto. Tá? Ou seja, essa rotação, a velocidade que a Terra está girando, ela corresponde a 29,79 km. Quer dizer, cada minuto que a Terra está girando, ela girou 29,79 km. Isso aí, gente, é uma medida aproximada, tá? Na verdade, essa medida aí, ela poderia equivaler a 470 metros, para ser mais preciso, por segundo. É só importante a gente lembrar
que uma vez que a Terra ela é achatada, né, ela tem aí uma forma elíptica, né, uma forma que não é uma forma esférica como a gente normalmente desenha, ela é uma forma abaulada, né, nos polos, achatada nos polos, que a gente até fala, né, que é o achatamento dos polos. Uma vez que isso acontece, a gente tem que entender que o movimento que está acontecendo mais próximo à linha do Equador, né, o giro que ocorre ali em torno da linha do Equador, e já que é maior aquela extensão ali, a velocidade ali será maior em relação aos polos. Isso aí é física, tá, gente? Isso aí é Equador maior, polos menores, e quando nós lembramos que a Terra ela tem aí um desenho mais próximo a um desenho de esfera. A figura geométrica que nos remete à Terra mais próxima, a gente não pode falar que é o cubo, que é o cilindro, no caso, a esfera. Então a gente vai lembrar disso sempre, tá? A velocidade é maior no Equador e a velocidade dos polos ela vai ser menor, justamente em função desse achatamento. Outra informação importante que a gente precisa saber é a respeito da inclinação da Terra. Tá? A Terra ela tem aí uma inclinação e essa inclinação ela tem a porcentagem certinha, tem a contagem certinha, né? São 23 graus e 27 minutos em relação ao seu plano de órbita terrestre. Tá? Ou seja, suponha, né, que aqui fosse a Terra, tá? Estou usando aqui esse rolo de durex aqui, tá? Então olhando aqui ele estaria certinho, tá? Se eu fizer isso, a inclinação que eu teria aqui de 23 graus, né, comparado ao eixo aqui, 23 graus e 27 minutos. Então, essa inclinação ela vai também influenciar na distribuição da luminosidade da Terra, tá? Da energia solar que a Terra vai estar recebendo. Eu esqueci só de falar aqui, gente, um exemplo, quando eu falei sobre o achatamento dos polos e velocidade aí desse movimento de rotação, é bom eu falar que enquanto o Equador ele gira 465 metros, né, por segundo, tá bom? Os círculos polares, né, tanto o círculo polar ártico quanto o círculo polar antártico, ele estará girando em torno de 85 metros por segundo. Então, quer dizer, 465 lá no Equador e 85 ali nos círculos polares. Beleza? Bom, vamos então agora ao movimento de translação. Já havia dito antes, o movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, ok? É um movimento que ela não faz sozinha, ela faz juntamente com outros astros, junto com outros planetas. E eu quero chamar a atenção que a órbita terrestre ela é elíptica. Tá? O que seria isso? O movimento completo da Terra. Primeiro eu vou explicar o que é elíptico, tá? Para a gente poder entender. Esse movimento elíptico é o seguinte: suponha que aqui seja, agora eu vou usar o exemplo do durex como o Sol. Ao invés da Terra girar certinha, né, com a mesma distância que está aqui, seria a distância aqui, a Terra ela gira em torno do Sol, faz conta que a minha mão é a Terra. Então, a Terra, quando ela está nessa distância, ela está girando e, à medida que ela vai girando, ela passa um pouco mais perto e, em outro momento, ela passa um pouco mais distante. Esse movimento também a gente vai ver posteriormente que a Lua, que gira em torno da Terra, também faz esse movimento elíptico, ok? Então, eu falei que a Terra, quando gira em torno do seu próprio eixo, que é o movimento de rotação, leva 24 horas para fazer. E quanto tempo leva, então, para que a Terra dê uma volta completa ao redor do Sol? O movimento completo de translação,
ele será de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos. Espera lá, 365 dias mais 5 horas, 48 minutos e 48 segundos. Então, tá sobrando hora aí. Lembram disso que eu falei? Olha, gente, vamos arredondar isso, ao invés de 5 horas, 48 minutos, 48 segundos, vamos arredondar isso para 6 horas, ok? Então, cada ano que a Terra deu uma volta em torno do Sol, sobraram 6 horas, beleza? Concluindo, ao final de cada 4 anos, 6 vezes 4, 24, eu vou ter um dia a mais. É o que nós vamos chamar então de ano bissexto, ok? Esse ano, inclusive, de 2020, ele foi um ano bissexto. E aonde que foi parar esse dia a mais, né? Nós teremos um ano então de 366 dias. Então, onde está esse dia a mais? Esse dia a mais, ele se encaixa no mês que tem menos dias, que é o mês de fevereiro, tá? Da mesma forma que eu dei aí a velocidade da rotação, eu vou dar para vocês a velocidade da translação, tá? A velocidade da translação é em torno de 108 mil quilômetros, né, por hora. Ou, se quiser, eu posso colocar 30 quilômetros por segundo em questão de rotação. E, novamente, eu falo, né? O Sol aí, ele não está no centro. A gente está fazendo um movimento elíptico, ok? O ano de 365, conforme eu falei agora há pouco, a gente vai chamar de ano civil, tá? Ou civil, tanto faz. Porque, já que eu dei o nome, né, de ano bissexto, o ano comum, que tem os 365 dias, eu vou chamar de ano civil ou civil, tanto faz aí como você preferir, ok? Outra coisa importante que eu quero falar é que o movimento de translação ele é responsável pela desigualdade dos dias e das noites. Eu vou deixar esse tema para a nossa próxima aula, quando nós estaremos falando sobre solstício e também estaremos falando sobre equinócio, tá? Não deixem de dar continuidade a essa aula, porque tanto o solstício quanto o equinócio também fazem parte do movimento de translação. Muito obrigado e não deixe de fazer as atividades que estão aí no livro, ok?